Fala pessoal, bem-vindo ao The Góis Moment. Mais um sábado aqui juntinho com vocês. Convidado de hoje esse empresário que está à frente da Saraiva Segurança. Empresa essa referência em inovação e eficiência no setor. Vamos conhecer um pouco mais da sua trajetória. Seja bem-vindo, Daniel Saraiva. Coisa boa, uma honra estar aqui. Muito feliz com o convite. Toda Lisonjeado. nossa. Né? Coisa boa. Daniel, mas me conta, como foi o início da sua trajetória profissional, né? O interesse para esse segmento de segurança? Né? Eu sou filho de militar, né? Não sei se você lembra, meu pai é coronel Evaristo, meu pai chegou a comandar a Polícia Militar de Alagoas. E sou primo do Flávio Saraiva, atual secretário de Segurança e, assim, um delegado que sempre teve muito destaque. E tem um outro primo também, que é o Alexandre Saraiva, que também é coronel da polícia. Então, a minha família... Tá no sangue, né? Tá no sangue, assim. E eu tinha aquela vontade de ser polícia também, assim. Até tentei, fiz um concurso ou outro ali, mas eu costumo dizer que a minha inteligência, meu conhecimento é saber tudo que não cai nem no Enem, nem em concurso público. não é coisa, eu não me saio muito bem em concurso público, não, mas também não parei para me dedicar para ser polícia. E eu vi ali na segurança privada uma oportunidade muito interessante, onde poucas pessoas se dedicavam com a energia que precisa, né? Porque a segurança privada, ela vai estar muito mais perto de você do que a pública. Sim. A segurança pública, ela é chamada depois que o crime acontece. Aí eu pensava muito assim, digo, aí antes do crime acontecer, né? Tem tantos elementos que as pessoas precisam entender. E meu pai, ele quando foi para a reserva, creio eu, em 1996, ele foi comandante e quando deixou de ser comandante, não voltava mais para a tropa. Sim. Você já ia para a reserva. E meu pai já estava ali ensaiando, meu pai muito empreendedor, muito inteligente, né? Meu pai fundou a Security, que era uma escola de formação de vigilantes. E eu estudava na escola técnica, ali no centro, eu saía, ia para lá para a escola, para trabalhar, já desde os meus 14, 15 anos eu já estava... Tava lá ajudando. Office boy, eu era office boy, assim. era office boy, fui recepcionista, era o cara que organizava o arquivo dos cursos, né, que eram as frequências, as provas e as demais observações que os professores faziam. Então era botar em ordem alfabética, aquela coisa super básica. Mas aí eu ficava ali levemente incomodado, porque eu tinha vontade muito grande de ser professor. Certo. Meu pai era um exímio professor. Meu pai deu aula na polícia a vida toda. O Centro de Formação de Oficiais, de Aperfeiçoamento de Praças, que é o Cefap, o auditório leva o nome do meu pai. Meu pai investiu muito na área da educação dentro do... Meu pai promoveu cursos superiores de polícia, acho que é CAO, CSP. Meu pai foi assim... um desbravador nesse sentido, investiu muito em educação para a Polícia Militar em Alagoas. E eu achava aquele palco ali, que é assim, né? A sala de aula, o professor estava de fato num palco, né? Verdade, eu achava aquele palco ali encantador, então eu tinha muita vontade de ser professor. Aí eu falava, poxa pai, quero dar aula. Ele, você tem que se formar em Direito para dar aula. Eu fui fazer Direito, né? Fui fazer Direito e fui ali com o tempo. Antes de fazer Direito, em 96, o meu pai me mandou para São Paulo para fazer um curso de Segurança Física das Instalações, que era uma matéria específica que tinha no curso de formação de vigilante, com o finado Luiz Iponema. Esse cara vendia umas VHS, cara, com alguns cursos. De segurança ali. Cara, pra hoje, a coisa mais precária do mundo. Mas, aí então eu lembro o nome do hotel, cara. Hotel Bourbon, no centro da cidade ali. E eu passei ali 3 dias fazendo esse curso, muito novo, com 20 anos, fazendo aquele curso. E assim, a partir dali eu voltei querendo... Abriu a cabeça ali. Querendo o mesmo material de segurança. Que é apaixonante. A segurança, você pode falar com todo mundo da área, assim, é fascinante, né? Porque o resultado da segurança você vê na vida da pessoa. Você vê na vida da pessoa. Eu costumo falar que uma casa, depois de uma grade, ela transmite uma sensação de segurança para quem está dentro e para quem está fora. Porque o que acontece? O bandido, o mal intencionado, ele vai sempre na facilidade. Ele observa 2 ambientes para cometer o crime. Ele vê um que está com cerca elétrica, com concertina. É o mais fácil ali, cachorro, né? O outro tá com um muruzica desse tamanho, tudo de vidro e tudo exposto ali, ele faz, olha, eu vou na facilidade. Ele, de fato, ele não é tão corajoso como Hollywood relata, né? O bandido, ele é
relativamente limitações, né? medroso. Aí, a partir daí, eu enlouqueci por estudar segurança. Eu nunca fui um cara estudioso no contexto técnico de escola, Sim. assim, mas quando eu descobri essa coisa, eu caí mergulhei de cabeça no mundo da Realmente segurança. gostou do tema, né? Do assunto ali, né? E Aí, logo depois, já ali para ano 2000, 2001, eu passei em Direito. Cheguei a fazer engenharia no começo, Sim. mas não era a minha praia, definitivamente. E eu comecei a fazer Direito e eu via que a segurança e o direito convergem em vários momentos, né? Tem sinergia. Tem muita sinergia ali. Verdade. Você vê que todo tema é uma coisa, puxa a outra, puxa outra, puxa outra. Aí foi quando eu comecei a dar aula lá na escola do meu pai. Eu já estava dando segurança física das instalações. Sim. Eu dava radiocomunicação, que é aquela linguagem do QAP, que todo mundo tá. sabe, né? QSL, QSJ, QTU, QRU, Sim, né? Aquelas coisas que sim. os agentes de segurança têm que saber, Tá. porque é uma linguagem mundial. Né? E eu dava aula disso, aí eu me formei em Direito, comecei a dar aula de legislação aplicada à segurança privada. Tema maravilhoso, tem uma lei específica, 7.102 de 1983, que é uma lei que vigora até hoje, né? Tem várias portarias que atualizam, mas a segurança privada no Brasil é regida toda por essa lei. Aí, meu amigo, era um oceano de conhecimento para mim e eu apaixonado por tudo aquilo. Aí aconteceu uma coisa interessante, que existia uma exigência da Polícia Federal, porque eu não sei se você sabe, se nossos ouvintes sabem, mas a segurança privada ela é regulada por uma lei federal, essa lei que eu acabei de falar, e a Polícia Federal é o agente fiscalizador. Sim. Tudo é com a Polícia Federal. Então a Polícia Federal começou a exigir que os instrutores de tiro fossem aqueles credenciados pela Polícia Federal. Cara, aí eu enlouqueci para me tornar instrutor de tiro. A minha esposa que fala, quando você entra numa coisa, você quer comprar as coisas do melhor, fica comprando, você só pensa nisso. Eu tenho TDAH autismo, né? E TDAH tem esse negócio do hiperfoco. Aí, então e meu pai me incentivou muito nisso. Eu estava indo para São Paulo, acho que 5, 6 vezes por ano para fazer curso de tiro. Aí eu tive a graça de ser formado pelo Carlos Alberto Vela, que infelizmente faleceu na pandemia. E esse cara me adotou. Ele me adotou. Esse cara me contratou para dar aula em São Paulo e eu fiquei por 4 anos dando aula em São Paulo. 4 anos você ficou lá? Durante 4 anos. Tá. Não, lá, né? Voltando, eram 2 né? cursos por ano. Eu ia lá para ministrar algumas aulas. Teve um outro momento que eu considero marcante na minha vida. Foi quando nessa coisa do tiro, eu dando muita aula de tiro, um dia eu olhei para o alvo e vi que naquele alvo tinha um homem. Sim. Era a silhueta de um homem. Eu disse, poxa, eu estou ensinando a matar. Rapaz, isso me deu uma crise de consciência. Foi. Né? Você tem uma crise aos 30, né? Essa foi aos 40, 42 anos, eu acho. Já tinha formado um bocado de gente. Rapaz, eu tinha o maior curso de formação de instrutores de tiro de Maceió. Eu treinava as pessoas para passar nessa prova da Polícia Federal. Aí eu tô ensinando as pessoas a matar. Aí vinha alguém me dizer, não, cara, você está ensinando defesa pessoal. Mas não mata. Né? Aí eu entrei nessa coisa aqui, assim, cara, eu acho que eu tô precisando nadar em outras praias, né? Aí foi quando eu vi o meu primo, Flávio Saraiva, maior inspiração da minha vida, sem dúvida, assim, um cara que me botou debaixo do braço também, me ensinou tudo, assim. E ele já prestava consultoria de segurança em algumas empresas. E dava um valorzinho fixo ali, eu tinha que ganhar pela consultoria. Eu digo, eu preciso de algo fixo. Eu preciso de algo que me projete para outro nível da segurança. Porque quando você está no nível do tiro, eu ficava formando vigilantes. Limitado, né? Eu formava vigilantes e formava pessoas que queriam comprar arma, fazia um network maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas dando instrução de tiro, mas eu já não cabia mais ali. Sim. E eu tinha formado instrutores que se tornaram muito melhores do que eu. Sim. E algumas pessoas ficam tristes e eu estava super feliz com isso. Eu formei
Mas essas pessoas que você formou, eles empreenderam, é isso? Empreenderam. Os maiores clubes de tiro que tem em Maceió, os principais instrutores, alguns deles passou por você. Passaram por mim. Eu tive grandes professores também. Eu tive o Nelmont Braga, um grande instrutor na parte de tiro esportivo. Eu tive aula com o Walter, não sei se você conhece o Walter, excelente professor, excelente atirador também. E eu disse, rapaz, o que esses caras fizeram por mim, eu preciso fazer pelos outros. Sim. Então eu formei muita gente. Nós conseguimos fazer 7 cursos de formação de instrutores com uma média de 20 alunos por... Vinha gente fora fazer esse curso comigo. E quando eu olhei, eu tinha sido superado por ele. Sim. E ao invés de me entristecer, eu me alegrei. Eu falei, legal. Que bom, cara. Até um dia uma pessoa chegou para mim e disse, cara, você está sendo burro, você está formando concorrente para você. Eu digo, mas esses caras vão olhando para mim e vão me chamar de professor, cara. E lembra que no começo da nossa conversa eu falei que o meu sonho era ser professor, né? Aquele palco me cabia muito bem ali. Eu tinha aquele sonho ali de dar aula, de formar pessoas. Mas o ambiente do tiro é um ambiente que já que eu queria outro ambiente. Sim. A minha esposa, brilhante, né, como sempre. Eu sempre digo que mulher ou bota você pra cima ou bota você pra baixo. A minha me tirou daqui e me colocou num lugar que eu nunca imaginei chegar. Nunca imaginei chegar. E minha esposa fez. Esse negócio de consultoria de segurança é o seu futuro. Daniel, e como foi o processo de fundação da Saraiva Segurança? E os principais desafios? Como eu falei, meu pai super empreendedor na área de segurança, né? Ele tinha criado a Security, que era uma escola de formação de vigilante, e ele tinha também uma empresa de consultoria de segurança chamada Soseg. Certo. E ela já prestava serviço para uma ou duas empresas, né? E eu comecei a ser chamado e eu usava a empresa do meu pai de consultoria, né? Eu usava para emitir uma nota, usava a logomarca, ali com a anuência do meu pai. Mas chegou um momento que eu queria seguir carreira solo, né? Eu queria trilhar o meu caminho. Até porque o meu pai, o forte dele nunca foi consultoria. O forte dele era a empresa dele de formação de segurança, que era muito grande, era muito boa, tinha uma qualidade fora de série. E assim, meu pai tratava até o fim da empresa, ele tratava com muito esmero. Ele dava a maioria das aulas. Né? Então ele primava muito por essa qualidade. E eu já não era meu foco mais aquele ambiente, né? Então eu queria seguir com as próprias pernas. Comecei sem abrir empresa. Em 2013, um cliente meu fez, cara, preciso que você abra uma empresa para você emitir a nota e a gente poder firmar. Aí em 2013, em maio de 2013, eu fundei a Saraiva Segurança. No começo, foi bem complicado, né? Foi bem complicado. O começo não é fácil, né? O começo não é fácil. Então, no começo eu tinha um cliente apenas, que me pagava 2 salários mínimos. Mas assim, esse cliente eu tenho ele até hoje. Esse cliente até hoje, desde 2013. É um bom sinal, né? Na realidade, esse cliente eu tinha, não desde 2013, eu tinha ele desde 2009. Mas chegou um momento que a empresa se profissionalizou de uma maneira que ela precisava que eu me profissionalizasse também, né? E aí surgiu a Saraiva, né? A Saraiva Segurança, né? Uma empresa que desenvolvia soluções de segurança. Então a gente começou a desenvolver projetos e planejamentos para empresas de segurança, estendemos para o agronegócio, estendemos para famílias também, que é um nicho super gostoso de trabalhar, se dá assessoria de segurança a famílias. Interessante. Né? Ao ponto de você trazer assim, olha, qual é o problema que você tem que envolva segurança? Se você tem esse problema, a Saraiva Segurança vai solucionar a solução. Vai trazer exatamente o que você está precisando para solucionar esse problema. Então, cada caso é um caso. Chegou um ali, Daniel, fala a história dele, você vai analisar e vai criar a solução. Sem exagero, raros os problemas que se repetiram. Eu tenho assim, quando chega lá no escritório e traz um problema para a gente, eu posso ter problemas parecidos, iguais jamais. Não tem. A segurança tem essa nuance, né? Sim. Ela é muito... Porque se você for pensar no conceito de segurança, o que é segurança? Né? Nada mais é do que uma sensação. Segurança é um sentimento, é uma sensação. É algo que você consegue transmitir, né? E transmitir para que você sinta e faça com que os outros sintam. Então, se você tem um problema, eu costumo dizer que
O problema é a farpa no pé. Segurança, a consultoria de segurança, ela envolve tirar essa farpa e lhe colocar um calçado para que essa farpa não volte, nem essa nem outras farpas voltem a entrar no seu pé. Então, isso que é a consultoria de segurança. É você identificar o problema, desenvolver uma solução para aquele problema, mas também desenvolver processos e protocolos para que esse problema não volte a acontecer. Né? Por isso que eu digo... Você vai dar um treinamento ali, vai dar uma orientação. Faça assim que o negócio não vai... E é contínuo, porque o mundo muda o tempo todo. É verdade. Né? E problemas que eu tenho hoje... A turma sempre está se modernizando para estar... Cara, tem uma história que é muito engraçada. Cara. Engraçada não. Foi uma falha que eu cometi. Sim. Eu fui contratado por uma empresa, uma usina em Juazeiro da Bahia. 900 quilômetros, eu acho. Longe. É longe. Quase 12 horas de viagem. Toquei para lá e levo uma prancheta para ir anotando os pontos de vulnerabilidade. Porque a gente faz uma análise de risco de vulnerabilidades. É o primeiro. E depois a gente faz o plano de segurança. Então, são dois elementos. A gente identifica as vulnerabilidades, as falhas, né? E depois a gente, nesse projeto, vai mitigar todas essas falhas e desenvolver protocolos para que o problema não aconteça novamente. Aí quando eu olho, eu ainda lembro da marca, IBM, aquela marca de computadores. Caixas, assim, eram encimentado, aberto, e várias caixas, essas caixas aqui. Não são os computadores que chegaram para o novo centro de TI, que tá sendo montado. Eu fiz, cara, que absurdo. Aí eu anotei aqui, computadores ao relento, né? Era aberta, nada. Aí depois, quando eu fui falar, assim, disse, cara, esses computadores aí não eram abertos. Manchou, ele fez. Já vi que você não estudou o clima. Aqui nunca chove. Você tá vendo algum verde? Se você olhar um verde aí, e essa empresa, eu posso falar o nome, a Agrovale, ela é a maior empresa de produção de açúcar 100% irrigada. Lá não chove. Então, você vê, se eu levo soluções da usina que eu trabalho aqui em Alagoas, eu não posso pegar... copiar e colar, porque tem variações. Cada situação tem suas particularidades. Né? Que vão até de coisas que na área da segurança não tinha preocupação nenhuma em fazer uma análise climática. E hoje, quando eu vou fazer segurança no Tamo Junto, lá em Milagres, da família Vasconcelos, do Maurício Vasconcelos, evento que é um espetáculo em organização, eu acho que não deve ter nenhum evento que tenha aquela qualidade. Se pode ter igual, o melhor é muito difícil. Bem bacana, eu faço uma análise climática para saber se vai chover, quando vai chover e quanto vai chover. E passo para ele antes, porque para mim é fundamental entender se vai ter chuva. Eu pago um site, pago caro, acho que eu pago R$ 79,90 por mês para ter relatórios climáticos. Porque vários clientes meus, se chove, os fatores de segurança mudam. Também, né? Os fatores de segurança mudam. Né? Pode gerar um tumulto na entrada. Pode gerar uma dificuldade de um segurança ficar num ponto vulnerável, né? Então eu vou precisar ter uma capa para aquele... Você procura prever tudo, né? No caso, né? Por exemplo, clima, a vulnerabilidade. Uma coisa que a segurança de evento e a consultoria de segurança me ensinou foi que a segurança não é só entre muros, né? Antigamente as pessoas vinham para fazer soluções de segurança do muro para dentro. Não é. Você tem que estudar toda a criminalidade do arredor. Você tem que entender... Onde é que vai ser feito o evento, né? Onde vai ser o evento, onde é o prédio do lugar que você vai dar proteção. Entender toda essa vulnerabilidade que tem nos arredores. O acesso das pessoas que vão para o evento, né? Vamos lá. Eu trabalho para uma empresa que traz um determinado matéria-prima. A rota que ela faz perto da empresa, ela tem risco daquele matéria, aquele insumo ser furtado, ser roubado? E se for, prejudica quanto a minha empresa? É verdade. Não é? Porque eu vou dizer, eu tenho um problema muito sério, roubo de cobre. Pontuar tudo. Né? Roubo de fio. Roubo de fio, a gente, na usina que eu presto serviço, a gente detectou, localizou. O prejuízo da empresa foi de R$500 mil. Pelos dias que ficou parado e por todo um projeto que foi cortado, vai ter que ser refeito, vai ter que encomendar o cabo certo. E esse cara, o material que ele pegou, ele vendeu por R$7 mil. Ele apurou R$7 mil. Então, R$7 mil para aquele malfeitor, compreende em 500 mil. E outra, um prejuízo absurdo, né? E um cliente que ela não conseguiu atender. Então, o que é que importa para mim? Eu me importo com os bens materiais, os bens físicos fungíveis, né? Eu me importo com a marca e com a projeção dessa empresa no mercado. Tudo para mim. Então, eu tenho que pensar em várias camadas. Segurança não é mais o cadeado, não é mais só a câmera, não é mais isso. É todo
um bem conglomerado. complexo mesmo. Né? É bem complexo. Daniel, e quais os planos futuros seu e da Saraiva Segurança? Pergunta mais difícil do dia, né? Existir, ser empresário é muito difícil. Né? A gente sofre uma carga tributária complexa, né? O sistema tributário brasileiro é bem complexo. Ser empresário no Brasil já é uma grande luta. A Saraiva, eu quero crescer até um determinado limite, mas eu não quero tornar a Saraiva grande demais para que eu perca qualidade de vida, né? Então, como a Saraiva é uma empresa de um homem só, né? Sim. Eu não tenho funcionários, eu produzo todo o meu material. E quando eu preciso, eu contrato parceiros, né? Então, eu quero continuar estendendo essa minha grande cadeia de parceiros. Eu tenho parceiros maravilhosos, né? Então, hoje a gente consegue dar a resposta para qualquer assunto de segurança. Uma grande parte sou eu quem encabeço, mas eu tenho uma grande alegria de ter grandes parceiros, né? Que ninguém sabe de tudo. Sim, né? sim. Ninguém sabe de tudo. É o dividir para somar. É dividir para somar. Então eu tenho uma grande alegria de ter vários parceiros fantásticos, vários conselheiros maravilhosos e que conseguem entregar essa qualidade que a gente luta tanto para entregar. Junta força ali, né? Cada um na sua área. Né? Até porque segurança, quem trabalha de segurança, qualquer nível da segurança. Eu tenho curso de vigilante, fui vigilante também. Comecei lá embaixo também. Uma grande chance de você aprender muito na vida é na área de segurança. Porque o problema nunca é o mesmo. Cada dia, o problema de um consultor de segurança, que vai chegar para um consultor de segurança, para um profissional da área de segurança, ele é diferente. Né? Um prédio nunca é igual ao outro. Um bairro nunca tem o mesmo número do outro. Você é diferente do seu irmão. Então, um problema que dói em você, talvez não doa nele. Uma coisa que você dá importância, talvez ele não dê. E algo que ele não dá importância nenhuma, seja para você uma coisa que mexe bastante. Então, segurança é essa oportunidade do novo todo dia. Né? Que é maravilhoso. E eu me sinto como um médico quando vê o seu cliente curado. É um trabalho que dá um prazeroso, resultado prazeroso. Cara. Assim, muitas das vezes a empresa entra num momento de muita dor. Né? Sim. Às vezes eu entro num momento trágico para uma empresa, para uma família. Então a minha missão é fazer com que esse meu cliente ele sinta menos dor e consiga sair dali com o menor dano possível. Né? Então a gente, além de trabalhar com que o cliente não sinta dor alguma, que é a parte preventiva, a gente também entra para quando o problema aconteceu, a gente consiga dar uma resposta à altura. Como eu falei, eu faço investigação corporativa. Né? Ultimamente a gente fez um trabalho em que a gente descobriu um golpe de 9,6 milhões a uma empresa. Né? E 9,6 milhões dentro de uma empresa é uma tragédia. Então, a gente entrou e está com muita técnica e muita paciência conseguindo reaver alguns bens, trabalhando junto com o poder público, né? Essa interface, eu costumo dizer que eu sou a interface entre o cliente e o poder público. Explica um pouquinho, você foi contratado e aí descobriu e aí acionou o poder público. Né? Na realidade, descobriu a palavra muito forte, né? Porque foram energias de vários lados. Né? Então às vezes... força-tarefa ali. Às vezes você conduz a operação para que os próprios clientes descubram. Mas às vezes descobrem por provocações nossas. Às vezes para entender, será que não é assim? Será que não é assim? É como psicólogo. Na realidade, o psicólogo ele te provoca para que você diga tudo. Então, o consultor também é assim. A gente entra, analisa aquele cenário e diz, olha, não é por aí. A chance desse dinheiro ter saído por aqui é mínima. Vamos investigar esse documento. Olha, esse documento aqui é falso. Então, quando a gente detectou, que é o que aconteceu nesse caso, detectou que o documento estava falso. Conseguiu identificar o programa que ela usou para falsificar aquele extrato. Aí, a partir daí, você começa a puxar. Começa a ver muita coisa. E a investigação corporativa é isso. O dano já havia sido causado. Então, é trazer elementos para a gente conseguir recuperar bens
para que aquela empresa sinta menos aquele impacto. É chegar numa família e fazer com que aquele problema não dê tanto dano ou que ele não volte a acontecer. Chegar para a empresa e desenvolver um projeto onde a gente consiga tirar a farpa, a dor, estanque o sangue, mas desenvolva um chinelo para que aquela farpa não entre de novo. Então é isso. É a capacidade que a gente tem de analisar risco, de detectar riscos e depois criar um processo para mitigar esses riscos e processos e protocolos para que nada daquilo volte a acontecer. Prevenção, né, também. Prevenção. Mas assim, cara, nunca acaba, né? Não, o bandido evolui, a gente cria um gato atrás do rato. Né? E é isso que é instigante. Eu costumo dizer que você vai encontrar alguém que possa gostar igual, mas mais do que eu, mais do que eu tá difícil. Mas dá um conselho aí para quem está entrando agora nessa área de segurança. Olha, a área de segurança é uma área multidisciplinar. Então, nunca é estudar só segurança privada. Você vai ter que dominar direito, você vai ter que dominar técnicas de entrevista, você vai ter que dominar informática, você vai precisar dominar várias áreas. Então, qualquer área que você atua, você pode trazer elementos para a segurança. É um ramo fascinante, porque você entrega uma tranquilidade muito grande. E como eu falei no começo da nossa conversa, segurança é uma sensação. E você poder dissipar e promover essa sensação de segurança é extremamente satisfatório. Você saber que alguém conseguiu ficar tranquilo em algo que ela achava que ia ser muito duro para ela, que ia ser difícil, que ela não ia conseguir. Você tá ali dando suporte, vá que eu tô aqui te protegendo. No final das contas é isso. Vai que eu tô aqui para cuidar de vocês. Mas, Dani, obrigado por ter vindo do The Góis Bombs. Foi uma honra da gente e toda a equipe. E ter você aqui e contar um pouco da sua história. Estamos muito felizes. A honra toda minha, saber que estou entre amigos, né? A gente se conhece há uns bons muito 30 tempo, anos aí. A gente chegou até a morar na mesma rua ali. É verdade. Né? Muito feliz, assim. E parabenizar com todo o sucesso aí. O material de vocês está fora de série. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um The Góis Bombs. Quem não conseguiu assistir na TV, vai lá nas nossas plataformas digitais, YouTube e Spotify. Até lá!